Como se livrar do esgotamento emocional e se sentir mais leve? Como se livrar daquela sensação de pesado, que a vida tá difícil, que tá indo lento, e se sentir muito, muito, muito esgotado? Muitas vezes até durante as relações. Então é isso que eu quero falar para você hoje. Fica aqui até o final, que eu vou te explicar algumas formas, o porquê que muitas vezes sua vida tá pesada, tá carregada, e como a gente começar a aliviar isso, né? Nesse vídeo mesmo eu já vou te dar algumas algumas dicas, algumas direções sobre isso. E primeiro eu quero falar aqui para quem é e para quem não é esse vídeo, né? Para quem é? Para pessoas que estão passando uma sensação de peso na vida, uma sensação de cansaço, uma sensação de estresse, só que querem resolver esse problema. E para quem não é, para aquelas pessoas simplesmente que gostam de ficar falando dos seus problemas e não de resolver os seus problemas. Então, aquela pessoa que só gosta de falar, ai, coitado de mim, né? Ai, as coisas dão errado para mim, mas não busca melhorar isso, mas realmente não quer tomar uma decisão para resolver isso, esse vídeo não é para você, tá bom? Esse vídeo é só para aquelas pessoas que falam assim, não, eu quero dar um basta, eu quero começar a resolver isso na minha vida, certo? Eu quero tomar atitude, eu quero ter um caminho para que eu possa resolver isso, esse cansaço. Vou começar me apresentando quem sou eu, né? Meu nome é Douglas Henrique, eu sou analista corporal, sou terapeuta, sou professor de produtividade, professor de propósito, de gestão do tempo, sou autor de 2 livros na área do desenvolvimento pessoal, um que é sobre esse vídeo, né, que é o livro As 5 Fases da Dependência Emocional, no qual a gente vai comentar um pouquinho aqui. O segundo, né, como entender a sua mente através da forma do seu corpo, que eu sou professor de análise corporal, também o primeiro professor de análise corporal especializado para vendas do Brasil, certo? E eu tô aqui para ajudar você. Se você quiser depois entrar no meu site, entrar no meu blog, lá você vai ter mais conteúdo sobre mim também, você pode pesquisar mais sobre mim. Meu Instagram é o Douglas H Oficial, né? Lá passam mais de 150 mil pessoas por mês através dos conteúdos que eu gravo sobre saúde emocional, sobre crescimento, sobre destrave emocional. E eu tô aqui para ajudar você, né? Sou criador do método Propósito Claro, consultor empresarial também, que já fiz consulta para mais de 150 empresas e tudo mais. E aí vai indo, né? Mas não estamos aqui para falar de mim, né? Fui considerado também entre os melhores analistas corporais do mundo em 2021. Primeira coisa que eu tenho para falar aqui é que eu sou igual a você. E eu não estou falando aqui de uma posição onde eu estou de fora, só te orientando. Não tem nada a ver. Eu sou igual a você, sou de carne que nem você, sinto medo, insegurança, desejo, vontade de vencer igual a você. E por isso, na verdade é por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo. Porque entre várias lutas que eu já tive, principalmente contra a meu gato passando aqui. Vai, atrapalha meu vídeo não. Principalmente nessa luta contra esse desgaste emocional, de se sentir totalmente acabado, ficar confuso, não saber o que escolher, né? Nossa, o que eu escolho? Qual que será que é a minha vontade? Eu tenho dificuldade de entender o que eu quero, né? Essa luta foi tão forte comigo que eu hoje tenho a missão também de ajudar as pessoas nesse processo. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que eu sou igual a você, para a gente se colocar no mesmo nível. Esse esgotamento emocional, ele tem hoje, cara, acabado com a sociedade. Acabado com a sociedade. Nós vemos aí pessoas sufocadas que não conseguem dormir direito, ansiosas, estressadas, muitas tendo burnout, doando tudo que tem e sem chão algum, e isso não é normal, certo? É isso que eu quero mais frisar, que isso não é normal. Muitas vezes a gente vê todo mundo tendo essas dificuldades, tendo insegurança, tendo esse esgotamento, sabe? Tá cansado e acha que isso é normal, isso é comum, mas isso não é normal. Tem sido cada vez sim, mais comum, mas não é normal. Isso é uma disfunção, precisa ser cuidado. É um sinal que nossa saúde emocional não está boa. E isso precisa ser cuidado, certo? E eu quero começar contando uma historinha para você. Quando que eu percebi esse problema em mim, na minha vida?
Quando que eu fui saber que eu estava com um esgotamento emocional muito grande? Ele começou lá na infância, claro, na escola, vamos dizer assim, onde eu não tinha noção de que eu tinha esse problema, certo? Eu era aquele aluno que gostava de falar com as pessoas e eu tinha uma característica muito interessante, eu acho que você também tinha. Muitas vezes chegava um aluno novo na escola, chegava aquela pessoa nova que estava sozinha ali, não tinha muitos amigos, e eu era aquela pessoa que eu queria fazer essa amizade com esse aluno novo, né? Muitas vezes a gente se sente sozinho na escola, a gente não quer que o outro se sinta. Por isso eu ia lá, fazia amizade com ele, algumas pessoas eram mais difíceis, né? Algum exemplo, na escola tinha aquela turma do fundo, que muitas vezes fazia brincadeira, um era mais brigão, e eu sempre era essa pessoa que eu tentava fazer amizade, tentar ganhar a confiança dessa pessoa, fazer ela não se sentir tão só. Então esse era eu. Ia lá fazer amizade com um outro, né? E eu percebi uma coisa muito interessante, né? Que cada vez mais eu gostava de ser apoio, eu gostava de ajudar essas pessoas a estar ali. Só que eu não podia estar sempre ali presente. Eu não podia estar 24 horas perto dessas pessoas. E outra coisa que eu percebi também é que na casa delas, na família delas, muitas vezes elas passavam muitas vezes dificuldades, briga com pai, mãe, se sentiam sós, se sentiam muito sozinhas, tinham várias feridas emocionais. E eu, como o bom jovem que estava lá, eu gostava já de livros, gostava de ler, desde os meus 14 anos eu gostava de psicanálise, ler livros sobre psicologia. E aí eu tentava ajudar aquelas pessoas, mas eu queria criar um ambiente mais familiar para elas, que elas não se sentissem sozinhas. Por isso eu comecei a criar células, células na escola, células fora da escola, onde alguns jovens podiam sentar juntos, conversar, partilhar uma ideia. Como se fosse um clube do livro também, né? Tá ali, conversar. Muitas vezes, aquela atenção que eles não poderiam ter em casa, não poderiam ter em alguns lugares, eles teriam ali naquele momento. Eu chamava isso de família jovem. E a gente eu queria ter esse ambiente familiar para aquelas pessoas. Então eu sempre visitava uma, visitava a outra, eu fazia várias células e eu estava presente em todas para estar ali, acolhendo aquelas pessoas. Mas tinha uma questão. Eu gostava de ajudar elas, eu gostava de estar ali do lado. Mas eu também tinha minha vida pessoal. Então muitas vezes eu estudava, só que eu percebi que uma coisa estava acontecendo. Eu estava ficando muito, muito cansado. Vou até colocar aqui essa imagem aqui para ilustrar, logo logo eu vou explicá-la. Eu estava ficando muito cansado, porque eu estava tentando sempre estar perto, ajudar, salvar todo mundo. E eu estava tentando me comportar sem saber como uma pessoa que tentar salvar as outras. Então, vou dar um exemplo para você. Muitas vezes, até na minha infância, eu tive um processo que eu fiquei muito só. E eu me senti importante quando eu ajudava as pessoas. Eu estava ali do lado, eu ajudava, certo? Então, esse processo, cada vez mais, eu queria ajudar, 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 ajudar. E eu acabei me tornando como se fosse um super-herói. Mas não no sentido bom, não. No sentido ruim mesmo. Eu falo pra você, quantas vezes, né, que você tenta se dispor sempre para as pessoas. Tenta salvar as pessoas, tenta ajudar as pessoas. Alguém chega com um problema pra você, você quer tá ali, estender a mão, quer ajudar, você pega o problema pra você. Muitas vezes é a família até, é pai, mãe, é tio, é tia, todo mundo na sua volta. Você quer ajudar amigos, você quer sempre ajudar os seus amigos. E sabe o que acontece? Você fica totalmente sem tempo para você. E por isso ser um super-herói talvez não é algo bom, porque você salva todas as pessoas e e você se torna aquela pessoa que precisa ser salva de você mesmo. Então aí, nesse momento no qual eu estava ali, me dedicando para tantas pessoas, cuidando de um de outro, eu comecei a
comer fora de hora, eu comecei a dormir menos, todo o meu tempo livre, eu não mais cuidava de mim, já não tinha mais hobbies, eu já não cuidava, não investia mais em mim, nos meus sonhos. Eu comecei sempre a investir nas pessoas, em ajudar as pessoas, em cuidar das pessoas. E aí, eu caí no esgotamento emocional. O que é o esgotamento emocional? É quando a gente tenta ser de ferro. É quando a gente tenta ser uma máquina, é quando a gente reprime nossas emoções, é quando a gente quer dar muito mais do que a gente tem, e a gente não se respeita. Essa é a primeira coisa, a gente não se respeita. E por que isso é um tipo de dependência emocional? Vamos lá, eu vou trazer um pouquinho para a criança interior. Todos nós, a gente teve infância, certo? A gente teve infância, e a nossa, sabe qual que é o maior sonho da nossa criança? É de receber amor, principalmente o amor dos pais. Então, de acordo com a infância daquela criança, de como ela fazia para receber amor, de quanto de amor ela recebia, né, ela pode criar uma criança saudável ou uma criança também dependente. Vou dar exemplo nesse caso que eu estou te falando. Por que algumas pessoas, elas se doam tanto? Elas gostam de falar aquela frase, se o mundo fosse igual eu, o mundo seria um lugar melhor, né? Por que elas se doam tanto? Por que elas correm tanto para cuidar do outro e acabam esquecendo delas mesmas? Porque muitas vezes na infância, ela foi aquela criança que, para ela ser reconhecida, ela tinha sempre que dar o seu melhor. Se ela fizesse menos, se ela fizesse pouco, ou se ela fizesse simplesmente o suficiente, ela não era reconhecida, não era elogiada, ela era só criticada. Como, você fez aí o que a sua obrigação, né? Então, somente quando ela ia até o extremo, quando ela fazia o máximo que ela podia, aí talvez ela conseguia ganhar um elogio, conseguia ganhar um pouquinho de atenção, ou para ela ser dar orgulho para os pais, né? O pai falava assim, olha, eu vou ficar muito feliz se você cuidar dos seus irmãos, se você cuidar aqui, olha a sua avó que está aqui, presta atenção, ajuda a cuidar dela, ajuda a cuidar da casa. Olha a responsabilidade, você tem que ajudar a gente na casa. Né? Colocava muitas responsabilidades. Claro que a criança pode ajudar na casa, né? Ela pode ajudar, mas nunca falar que a responsabilidade é dela. Entende? Eu entendo várias situações que acontecem, mas agora eu estou mostrando o ponto de vista da criança, certo? Então, o que acontecia? Aquela criança, ela acreditava que ela ia conseguir o amor dos pais quando ela cuidava de tudo, quando ela cuidava dos irmãos, cuidava das coisas, e agora, adulto, ela quer cuidar de todo mundo, porque ela acha que dessa forma, talvez, ela vai ser querida, ela vai ser amada, ela vai ser importante, ela vai ser uma boa pessoa. Muitas vezes, quando a criança tinha que tirar só as melhores notas, porque se ela não tirasse as melhores notas, ela não se sentia amada, ou que ela tinha que fazer o melhor dela agora, ela vai até o extremo para tentar agradar os pais. Aquela criança, muitas vezes, que ouviu muito, fica aí, não faz bagunça, não dá trabalho para mim. Agora, na vida adulta, ela não consegue pedir ajuda, ela não consegue se abrir, ela não consegue falar para as pessoas que está com problema, porque tudo ela acha que ela vai incomodar. Ou a criança que quando ficava doente, conseguia a atenção dos pais, mas só quando estava doente. E agora sempre tá com essa dor e sempre tá falando para as pessoas seus problemas, querendo atenção, carente demais, dependente emocional, que precisa sempre do outro perto dela. Porque quando ela sente que o outro tá longe, ela se sente extremamente sozinha. Ou até mesmo a criança culpada, que eu via muito. Olha, isso aqui é culpa sua que eu não fiz faculdade, culpa sua que eu tenho que chegar mais cedo do trabalho, culpa sua que eu tenho que fazer isso, isso, isso. E agora a criança, ela se culpa de tudo, né? Na verdade, agora é um adulto, ele se culpa de tudo. Muitas vezes você que está vendo esse vídeo é esse adulto que se culpa de tudo, que se cobra demais excessivamente, porque teve essas feridas na infância, né? Porque foi cobrado demais, não consegue se perdoar. Então, toda a infância, todos esses processos que aconteceram na infância, refletem agora na vida adulta, mesmo que você não lembre. Está lá dentro de você, muitas vezes guardado. E aí acontece, durante um bom tempo, claro, na minha vida adulta também, eu comecei a correr atrás de como lidar com esse esgotamento, com essa culpa, com essa necessidade de sempre ser o melhor, de me cobrar demais, que todas essas questões eu também vivi muito na minha vida. Então eu comecei a estudar.
Então, como eu falei, desde os 14 anos eu gostava de ler, então eu comecei a ler psicanálise, fiz terapia, fiz coach, passei na análise corporal, fiz vários eventos, vários acompanhamentos diferentes, sempre, sempre, sempre estudando, buscando um caminho no qual eu pudesse ter mais qualidade de vida, eu pudesse curar essas feridas emocionais e entender melhor o que eu quero, os meus sonhos, ter uma qualidade de vida melhor, uma maior liberdade do coração, como eu gosto de falar, certo? Então, foram muitos anos de estudo, né, estudo pessoais, e hoje já faz mais de 7 anos que eu trabalho na área, né, que eu trabalho com pessoas, que eu trabalho auxiliando, ajudando as pessoas. E tem uma coisa, você não precisa passar por todo esse processo. Muitas vezes você não precisa ficar 7 anos estudando, procurando caminhos. Por quê? Porque já existem pessoas que passaram por esse caminho e conseguem hoje dar um atalho para você, dar a informação mais mastigada, pronta para você, compilada. Se você quer entender esse processo, você também quer entender como que você alivia essa pressão emocional, eu já fiz um caminho muito longo. E agora eu posso te ajudar, eu posso te guiar nesse processo também, sem você ficar errando tanto, certo? Então, por isso, agora eu vou te mostrar esses 3 primeiros passos principais que as pessoas erram muito, e depois a gente continua caminhando para cada vez mais profundamente, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro passo que todo mundo erra e pensa que está fazendo uma coisa maravilhosa e muitas vezes pode estar errando. Ajudar o próximo antes de ajudar a si mesmo. Já viu uma pessoa dar carona sem ter carro? Ou emprestar dinheiro sem ter o dinheiro? Se um cego tentar guiar o outro, os dois vão se perder. Os dois vão cair num buraco. O que isso quer dizer? Quer dizer para você não ajudar as pessoas? Claro que não. Mas quer dizer que antes de ajudar as pessoas, você não pode se colocar em apuros. Já viu aquela pessoa que ela vai ajudar o outro e aí para ajudar o outro ela acaba deixando de cuidar das próprias responsabilidades? Quantas pessoas num serviço vai ajudar o outro, fazer uma tarefa para o outro e deixa de fazer o seu próprio projeto? E depois no final do mês, adivinha quem não está no projeto, não tá com o projeto pronto? Você. E todo mundo acaba pedindo ajuda para você, porque sabe que você não consegue dizer não, você está sempre ali, você cede, você faz, você cuida, né? Então eu vou te falar uma coisa, principalmente até se você quer ajudar as pessoas, ou até você que é pai, mãe, que quer ajudar os seus filhos, quer ajudar o seu marido, sua esposa, só consegue ajudar uma pessoa a sonhar aquele que sonha primeiro. Só consegue ensinar uma pessoa a amar ou se sentir amado aquele que se ama primeiro. Porque você não consegue guiar as outras pessoas por um caminho que você não vai. Então não tem como você ensinar alguém a se priorizar, se colocar em primeiro lugar, a lutar pelos sonhos se você não luta pelos seus primeiros. Então a primeira coisa a se fazer é se colocar em primeiro lugar, se colocar em prioridade antes de tentar cuidar do outro, porque senão você vai só se dar mal. E muitas vezes, a mim arrisco em dizer, você só está querendo ajudar tantas pessoas para não lidar com seus próprios problemas. Porque você sabe como seus problemas são difíceis. E ajudar os outros, muitas vezes, é um alívio, é um bálsamo para sua alma que te ajuda a aliviar esse peso, te ajuda a distrair dos seus próprios problemas, não olhar para o problema que você está enfrentando. Mas se você não cuidar dos seus problemas, dificilmente você vai cuidar dos problemas de outras pessoas. Só pode ajudar as outras pessoas aquela pessoa que se permitiu ser ajudada também. Se você crescer, se você investir em você, no seu sonho, nas suas habilidades, nos seus desenvolvimentos, você vai crescer muito mais e assim você pode ajudar muito mais pessoas, né? Segunda coisa que atrapalha as pessoas, que todo mundo está buscando, todo mundo pensa que é a melhor coisa de se fazer e, na verdade, ela está acabando com a própria vida, que é buscar se destacar. Mas buscar se destacar não é alguma coisa boa? Depende. Quantas pessoas que elas estão buscando se destacar, buscando ser melhor, mas muitas vezes, como eu falei, até no exemplo da infância, é para dar orgulho para alguém. A pessoa está querendo crescer, 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 mas a pessoa não descansa, não dorme direito, não come direito. Ela está querendo se destacar a qual preço? Por isso que ela está se sacrificando. E tudo no fundo, sabe por quê? Porque ela quer provar o seu valor.
para as pessoas, muitas vezes provar o seu valor para as pessoas que ela ama, para pai, para mãe e para a sociedade. Quantas pessoas falam assim, você acha que eu não posso fazer isso? Né? Quantas pessoas, principalmente aquelas pessoas que já foram diminuídas, como elas lutam para tentar provar o seu valor, que elas podem, elas tentam ganhar troféus, sair em primeiro lugar, porque elas não querem se sentir diminuídas, insuficientes. Então elas buscam se destacar a todo ponto. A um ponto até que elas pararam de ouvir o próprio coração. Elas não sabem o que elas querem na realidade. Elas estão buscando talvez aquele carro, aquela casa, aquele sonho, mas é o sonho da sociedade, não é o sonho dela. Quando ela para muitas vezes para buscar dentro do coração dela o que ela realmente quer, se ela não fosse pensar em ninguém, talvez ela não consegue uma resposta, não consegue encontrar uma resposta. Então, eu te pergunto, você quer se destacar? Isso é muito bom. Mas será que você não quer se destacar para ser aceito? Ou você quer se destacar porque simplesmente você tem esse sonho de fazer um projeto ou deixar uma marca para realmente ajudar as pessoas? Ou será que lá no fundo você realmente está querendo só ser querido, muitas vezes como você não foi na infância? Por isso você quer se destacar tanto, para dar orgulho para as pessoas que você ama, para ser aceito, para sentir que você é aceito, que você não vai ser trocado, certo? Então, preste muita atenção quando o seu desejo de se destacar está fazendo você se prejudicar, inclusive perder o seu sono, a sua alimentação, perder as suas relações. Então, muitas vezes você está crescendo por medo de ser esquecido e não por amor, não por um sonho. E dessa forma, a gente encontra também, encaixa isso com um tipo de dependência emocional, que a gente chama de dependência do campeão. E lá dentro do livro você vai descobrir que tipo de dependência é essa, como ela surge, como cuidar dela. A dependência do campeão é quando ele acha que só quando ele chegar lá em cima, ser uma pessoa incrível, é que ele vai ser querido, que ele vai ser amado. Isso não é uma verdade. Mas isso a gente vai conversar mais para frente, aprofundando depois, dentro do livro. Então vamos lá. Depois a terceira é sempre agradar as pessoas. Douglas, agradar as pessoas não é bom? Sim, até que eu coloquei um bombonzinho aqui, né? Para ilustrar aquela pessoa que tudo ela faz para os outros, um coração de chocolate, um coração mole. Ah, você quer comer isso? Parece aquela avó, né? Você quer comer um pudim, eu faço. Você quer comer isso? Você quer ir em tal lugar? Eu vou, eu levo. Ela se sacrifica, ela se reprime sempre para que a vontade do outro seja feita. Aquela pessoa, aquela bonzinha, boazinha, ela não quer incomodar, ela não pede ajuda, ela não quer incomodar, ela fica ali no cantinho, ela tem uma dificuldade imensa de dizer não. Tudo que alguém pede para ela, tá bom, faz. Então ela tá sempre querendo agradar as pessoas. Muitas vezes ela faz faculdade, que o pai e a mãe quer. Quantas pessoas, quantos adultos, né, hoje não conseguem viver a própria vida porque tá vivendo a vida que o pai e a mãe quer? Não consegue ter um relacionamento porque se acha que vai ter um relacionamento, vai casar, vai para longe dos pais, então tem medo de ir para longe dos pais, tem medo de se mudar para outra cidade, toda hora tem que ficar ali grudado, certo? Tá sempre fazendo ou a vontade dos filhos também, né? Não consegue falar não para os filhos, está sempre cuidando dos filhos e não vive os próprios sonhos. Então muitas vezes a pessoa ela acaba reprimindo o que ela quer fazer, muitas vezes ela não quer ir em algum lugar, só que ela vai para agradar os outros. Então quantas vezes você não reprimiu o seu desejo, a sua vontade, não reprimiu os seus gostos para tentar agradar as pessoas que estão perto de você, inclusive as pessoas que você mais ama, certo? E fica a pergunta: se você fosse pensar só em você em primeiro lugar, e não nas outras pessoas, mas em você em primeiro lugar, se você fosse pensar só em você em primeiro lugar, e não nos outros, o que você faria ou decidiria? Essa é a pergunta que eu quero que você pense, que ressoe na sua cabeça, que amanhã, quando você acordar, você pense nela, que depois da manhã você pense nela, quando você for tomar suas decisões de vida, você pense nela. Quando você estiver conversando com alguém, quando alguém te pedir um favor, você pense nela, né? O que você faria ou decidiria se fosse pensar principalmente em você, primeiramente em você e não nos outros? O que você faria ou decidiria nesse momento, né? E deixe essa imaginação fluir. Pode parecer egoísmo, mas a realidade é que isso é o início do amor próprio. Todo mundo que tem uma disfunção de prioridade, ou seja, acaba colocando o outro como prioridade,
tem essa dependência emocional de querer agradar outro, toda pessoa que tem essa característica acredita que amor próprio é egoísmo. E não é. Amor próprio é amor próprio. Certo? É o começo da valorização de si mesmo. Certo? Então, se você quer essa mudança mais profunda, eu te convido a fazer um caminho comigo. E onde que eu aprofundo essa questão? No livro As 5 Faces da Dependência Emocional. Eu quis montar um material que fosse acessível para todas as pessoas, certo? Inclusive para você. Então aqui está o primeiro passo, muitas vezes, para você entender esse peso emocional seu, para entender o que está acontecendo com você e começar a dar os seus primeiros passos para lidar com esse peso emocional. Primeiros passos para a liberdade do seu coração, para uma vida mais leve, para começar a se amar e se colocar em primeiro lugar, certo? No momento esse livro não tem físico, só tem um livro digital, mas eu convido você a ler comigo. Então, se você quer entender melhor esse peso emocional, esse desgaste emocional que você está passando e começar a aliviar isso, eu te convido a aprofundar nesse conhecimento dentro do livro As 5 Fases da Dependência Emocional. Aprofundar esse conhecimento, aprofundar essa experiência comigo, né? E aqui eu não vou falar tanto, né? Aqui são os capítulos que estão dentro do livro. Existe o cuidador, o campeão, o bonzinho, o coitadinho e o culpado. E olha, a maioria das pessoas com certeza se encontram em mais de um perfil dependente emocional, que tem essa dificuldade, essa disfunção de prioridade que acaba colocando o outro como prioridade de sua vida. E aqui nesse livro, nesses capítulos, eu vou aprofundar em cada parte dessas personalidades para você entender como lidar com ela e como cuidar disso também, começar a cuidar disso você mesmo, você com você mesmo, em casa, certo? Coloco aqui até alguns princípios para melhorar na questão das relações, certo? E até finalizo aqui um pouquinho comentando sobre a análise corporal, que talvez pode te ajudar a entender mais até as próprias emoções e as minhas emoções das pessoas que estão em volta de você. Douglas, mais ou menos quanto custa esse livro, né? Por exemplo, hoje você pode entrar no meu site e você vai ver que eu cobro na análise da vida, que é o meu processo de acompanhamento, né? Onde a pessoa fez um acompanhamento particular comigo, que eu analiso o caso dela, faço mais de 1 mês e meio de acompanhamento ali, com várias ferramentas, é um programa chamado Análise da Vida, que eu cobro R$ 1.997, esse acompanhamento particular, certo? E se você for em qualquer lugar, mais ou menos que uma pessoa gasta com terapia mensal, no mínimo, é R$ 600. Mais ou menos R$ 150 a sessão, assim, mais ou menos. Vai ser uma vez por semana, vai ser mais ou menos ali R$ 600 por mês. Mas tem uma realidade. Muitas vezes nem todas as pessoas têm condição de fazer esse acompanhamento, certo? E por isso eu criei esse projeto, eu criei esse produto, esse e-book, para conseguir levar o conhecimento para o máximo de pessoas possível, para que o máximo de pessoas tenham essa transformação interior. Então, em vez de investir R$ 2.000 ou R$ 600 por mês, você vai ter acesso a essa informação, acesso a esse conhecimento que pode te transformar interiormente, pode fazer um divisor de águas na sua vida, como foi na minha, de entender esses processos da infância, entender sua dependência emocional, entender porque você está travando. Em vez de investir esse valor, você pode investir apenas R$ 39,70, certo? E não é mensal, é uma vez só. Que é o valor hoje de um livro, e-book aí, que vai, exemplos no livro que vai de R$ 40 até R$ 90, né? Esses dias eu fui comprar um livro do Sherlock Holmes, estava R$ 120, certo? Só que não é um valor aleatório, né? É um valor que você está investindo no conhecimento para a sua própria vida. Só que não fica só assim não, né? R$ 39 já baixou bastante, bem bacana. Só que agora eu vou fazer uma promoção, porque eu prometi para minha equipe, prometi para meu coprodutor, tudo mais, que eu queria realmente fazer isso chegar no máximo de pessoas possível. Realmente chegar no máximo de pessoas possível, né? Só queria falar assim, olha, a gente tem um custo, né? Um custo para anunciar aqui na internet, um custo para manter o site e tudo mais, né? Falei, cara, faz o mínimo, o valor mais barato possível, simplesmente para a gente elevar esse livro para o máximo de pessoas
possível. Então a gente está fazendo a promoção que somente no link aqui embaixo, em vez de você pagar R$ 39,70, em vez de você investir R$ 39,70, certo? Você vai investir só R$ 19,70, certo? No link abaixo. Então, se você estava pedindo, sabe, uma chance, se você estava pedindo uma nova alternativa, uma luz para sua vida, o que você está passando hoje, tenho certeza que essa é a oportunidade, essa é a chance, certo? E além do livro, você vai ganhar um bônus, que é participar de uma comunidade. As pessoas que começarem a ler esse livro, né, a gente vai colocar numa comunidade onde uma vai conseguir apoiar a outra. Então, muitas vezes você fala assim, mas Douglas, eu pego o livro, muitas vezes eu não leio, eu não sinto vontade de ler. Calma, que é assim que você comprar o livro, lá dentro da plataforma, você vai ter um link no qual você vai entrar numa comunidade do WhatsApp, no qual você pode fazer um parceiro, uma parceira, certo? Que vai te cobrar, que vai te ajudar nessa leitura. Você pode fazer essa dupla e fazer um acordo de um cobrar o outro, para que os dois comecem a ler, os dois comecem a se impulsionar, colocar o livro em prática, a um impulsionar o outro nos sonhos. Então, só nisso, você já tem uma comunidade, você vai ter contato com pessoas para te apoiar. Fora que você vai ter um livro para te guiar também. Você pode até montar um clube do livro. Olha que bacana. Certo? E Douglas, mas eu não sei se esse livro é para mim e tudo mais. E eu vou te dar 7 dias de garantia. Vai lá, começa a ler o livro. Se você não gostar do livro, você vai lá, entra no site, clica em reembolso. Seus R$ 20 voltam e fica tudo tranquilo. Ainda você pode ficar com o livro ainda. Pode ser? Porque eu tô te dando total garantia que tudo vai dar certo. Tá entendendo? Total garantia da oportunidade que você tá tendo. Que você não vai ter risco nenhum. E como eu falei muitas vezes, essa é a oportunidade que talvez que você estava pedindo para a vida, para ter mais clareza, para entender realmente o que está acontecendo, porque muitas vezes você se pergunta, o que está acontecendo? E aqui eu quero te ajudar com essas respostas, certo? Então, entra aqui no link abaixo, vai ter um link abaixo, aqui um botão aqui abaixo, entra lá e adquire o seu livro, não deixa para amanhã, certo? Você não tem nada a perder com isso, mas você pode ganhar muita coisa, com certeza, um conhecimento transformador, uma transformação de vida que você vai se agradecer muito por ter tomado essa decisão. Então, larga de covardia, é verdade, larga de medo, de covardia, sabe? E se dê essa oportunidade. Muitas vezes você fala para a vida, pedindo clareza, luz, e aqui está a oportunidade. Por isso, então, honre essa oportunidade, se dê essa chance e entre aqui abaixo, adquira o seu livro, né? Baixe o seu livro e vamos começar a mudança. Eu te espero e eu vou estar lá na comunidade também e vou estar aguardando para estar aqui do seu lado e te ajudar também. Então, conto com você lá. E te aguardo. E bora. Fica perdendo tempo não. Aperta no botão agora. Isso aí. Por que você tá vendo o vídeo ainda? Vai lá e aperta no botão. Não precisa ficar aqui. Aperta, vai.